911. Qual é a sua emergência? A voz crepitou através do telefone, profissional e calma, mas Jake Rodrigues sentia tudo menos calma, ajoelhado ao lado do corpo inconsciente da irmã no chão de mármore da sua penthouse. A minha irmã, ela está grávida de 8 meses e está inconsciente. Há sangue por todo lado. Preciso de uma ambulância no Penthouse Mitchell, 400 Park Avenue, 42º andar. Senhor, preciso que mantenha a calma. Ela está a respirar. Jake aproximou o ouvido dos lábios pálidos de Sarah. A respiração era fraca, mas presente. Sim, mal. Por favor, depressa. Apenas 12 horas antes, Sarah Mitchell brilhava de antecipação. O chá de bebê deveria ser a celebração perfeita, a coroação do que todos acreditavam ser a sua vida de conto de fadas, casada com Ryan Mitchell, o CEO tecnológico de 34 anos cuja startup tinha acabado de ser avaliada em 2.000 milhões de dólares, vivendo numa penthouse em Manhattan que aparecia nas capas de revistas, à espera do primeiro filho. Mas os contos de fadas, Jake sempre suspeitara, eram apenas belas mentiras contadas para tornar a realidade suportável. Sarah tinha estado a organizar orquídeas brancas em vasos de cristal quando a primeira contração surgiu. Ela desvalorizou, rindo, dizendo que eram contrações de Braxton Hicks. Afinal, ainda faltava 1 mês para o parto. O quarto do bebê estava pintado em tons suaves de azul e cinzento, o berço montado, as roupinhas dobradas e à espera. Está tudo perfeito, dizia a si mesma, como vinha dizendo há meses. A segunda contração foi mais forte. Sarah dobrou-se, a mão instintivamente a proteger a barriga inchada. Quando olhou para baixo, o seu pior pesadelo espalhava-se pelo mármore branco imaculado debaixo dos seus pés. Sangue. Demasiado sangue. Ela estendeu a mão para o telefone para ligar a Ryan, mas ele estava em Tóquio a fechar um grande negócio. Pelo menos, era isso que a assistente lhe dissera. O telemóvel dele ia direto para o voicemail há 2 dias, o que não era incomum quando estava em negociações de alto risco. Olá, fala Ryan Mitchell. Estou neste momento em reuniões que vão mudar o mundo. Deixe uma mensagem e entrarei em contato consigo quando tiver feito história. Até o voicemail exalava arrogância. Mas Sarah apaixonara-se por aquela confiança 3 anos antes, quando se conheceram num gala de beneficência. Ele tinha a arrebatado com jatos privados, restaurantes de 5 estrelas e promessas de uma vida que ela só tinha visto em filmes. A terceira contração atirou Sarah de joelhos. A dor era diferente de tudo que já tinha sentido, irradiando por todo o corpo. Como fogo, ela conseguiu marcar o número de Jake antes de tudo ficar negro. Jake estava a instalar armários de cozinha para um cliente em Queens quando recebeu a chamada de Sarah. Ouviu-a gritar o seu nome e depois nada, apenas o som de algo a cair no chão. Ele tinha ultrapassado todos os limites de velocidade a caminho de Manhattan, as mãos a tremer enquanto usava a chave de emergência que Sarah lhe dera. Encontrá-la inconsciente numa poça de sangue foi o pior momento da sua vida. Agora, enquanto os paramédicos enchiam a penthouse, Jake tentou ligar novamente a Ryan. Voicemail. Tentou a assistente de Ryan, Beta. Desculpe, Sr. Rodrigues, mas o Sr. Mitchell está em negociações cruciais. Ele pediu especificamente para não ser interrompido. Beta, isto é uma emergência médica. A Sarah foi levada de urgência para o hospital. O bebê pode não sobreviver. Houve uma pausa. Vou tentar contactá-lo através da ligação satélite segura, mas pode levar horas. Horas. Jake viu a irmã ser colocada numa maca, o rosto da cor do papel, a máscara de oxigênio a cobrir-lhe o nariz e a boca. O marido estava incontactável enquanto ela lutava pela vida. No hospital Mount Sinai, a doutora Amélia Thompson trouxe notícias que atingiram Jake como golpes físicos. Descolamento placentário grave. Hemorragia interna maciça. É necessária uma cesariana de emergência imediatamente. Precisamos de operar já, explicou a doutora Thompson, os olhos escuros gentis, mas urgentes. O bebê está em sofrimento e a Sarah está a perder demasiado sangue. Não vou mentir-lhe, é tudo ou nada. Jake assinou os formulários de consentimento com as mãos a tremer. Ele estava registrado como contato de emergência de Sarah, um papel que deveria pertencer ao marido dela. Quando Sarah desapareceu para lá das portas da sala de operações, Jake ficou sozinho na sala de espera estéril, ainda a tentar contactar Ryan. Chamada após chamada ia parar ao voicemail. Algo estava errado. Ryan Mitchell era muitas coisas, a maioria delas desagradáveis, mas nunca descuidado com a comunicação.
Toda sua fortuna tinha sido construída sobre estar disponível para investidores e clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. A ideia de estar completamente incontactável durante uma verdadeira emergência parecia impossível. A menos que não estivesse onde dizia estar. Jake nunca gostara de Ryan, mas tinha se calado por causa de Sarah. Ela estava tão feliz, tão apaixonada pela vida que Ryan lhe proporcionava. A penthouse, as roupas de marca, os eventos sociais onde convivia com a elite de Manhattan. Ela tinha abandonado a carreira de marketing para ser a esposa perfeita, exatamente como Ryan lhe pedirá. Mas Jake lembrava-se das mudanças subtis no último ano, como Sarah se tornará mais calada, mais cuidadosa com as palavras, como tinha deixado de falar dos seus próprios sonhos e passará a concentrar-se inteiramente nas ambições de Ryan, como começar a pedir permissão para coisas que antes decidia sozinha. A operação durou 5 horas. Quando a doutora Thompson finalmente saiu, a bata estava manchada de sangue, mas trazia um sorriso. A Sarah está estável. Foi por pouco, mas ela vai sobreviver. E o seu sobrinho? Ela fez uma pausa. Ele é pequeno, mas é um lutador. 1,9 quilos. Vai precisar de ficar algum tempo nos cuidados intensivos neonatais, mas os sinais vitais estão fortes. Jake sentiu lágrimas de alívio escorrerem-lhe pelo rosto. Posso vê-los? A Sarah ainda está inconsciente, mas pode ver o bebê. Arthur Mitchell era minúsculo, mal visível entre os tubos e fios no incubador, mas respirava. O pequeno peito subia e descia de forma constante. Jake encostou a palma à parede quente de plástico e fez uma promessa silenciosa ao sobrinho. A tua mãe vai ficar bem. Pequeno, e vou garantir que o teu pai venha cá, nem que tenha de o arrastar eu mesmo. Mas primeiro, Jake precisava de descobrir onde Ryan Mitchell estava realmente. O amigo de Jake, Marcus Webb, não parecia em nada um investigador privado. Com os seus jeans e odidos Yankees, podia ser qualquer engenheiro informático a beber café em Midtown Manhattan. Mas Marcus especializava-se em encontrar pessoas que não queriam ser encontradas, e a sua taxa de sucesso era lendária entre advogados de divórcio e cônjuges desconfiados. Tens a certeza de que queres saber o que eu possa descobrir? Perguntou Marcus, mexendo no seu expresso enquanto se sentavam na cafetaria do hospital. Às vezes, a verdade é pior do que a dúvida. A minha irmã quase morreu ontem. O marido dela diz que está em Tóquio, mas algo não bate certo. Marcus abriu o portátil. Ryan Mitchell, CEO da Mitchell Technologies. Número de cauda do jato privado, November 787 Romeo Mike. Os dedos dele voaram sobre o teclado, acedendo a bases de dados de rastreamento de voos que não estavam disponíveis ao público. Bem, isto é interessante. De acordo com o plano de voo da FAA, o November 787 Romeo Mike devia ter voado para Tóquio há 3 dias. Devia ter. O plano de voo foi registrado, mas foi alterado 2 vezes, primeiro para Vancouver, depois para Los Cabos, México. O jato aterrou no Aeroporto Internacional de Los Cabos ontem, às 14h15. Jake sentiu a tensão a subir-lhe no corpo. México. Ele disse a Sarah que estava em Tóquio. Fica melhor. Ou pior, dependendo da perspectiva. Marcus virou o ecrã do portátil para Jake. Os registros de imigração mostram 2 passageiros nesse voo, Ryan Mitchell e Vanessa Coley. O nome atingiu Jake como um murro no estômago. Vanessa Coley era parceira de negócios de Ryan, uma ex-modelo de 26 anos que tinha entrado na Mitchell Technologies como diretora de desenvolvimento estratégico. Sarah já a mencionara antes, sempre com uma ligeira tensão na voz. Ela é brilhante, Sarah tinha dito uma vez. O Ryan diz que ela tem uma visão que a maioria das pessoas não consegue compreender. Às vezes sinto-me tão vulgar ao lado dela. Jake tinha querido abanar a irmã. Sarah tinha um mestrado em marketing pela Columbia e tinha criado 3 campanhas de sucesso para empresas da Fortune 500 antes de se casar com Ryan. Mas Ryan tinha talento para fazer todos à sua volta sentirem-se menores. Consegues descobrir onde estão hospedados? Perguntou Jake. Os dedos de Marcus voltaram ao teclado. Resort Esperanza. Suíte presidencial. Reservada para 5 dias em nome de Coley. Jake ficou a olhar para o ecrã que mostrava o site do resort de luxo. Vanessa e Ryan estavam deitados junto a uma piscina infinita, enquanto Sarah lutava pela vida numa cama de hospital. Preciso de fotos, disse Jake em voz baixa. Jake, pensa bem. Quando tiveres provas, não há como voltar atrás. O mundo da tua irmã vai implodir.
O mundo dela já implodiu. Ela é que ainda não sabe. Marcos assentiu com gravidade. Tem um contato em cabo. Fotógrafo profissional que trabalha para revistas de celebridades. Ele pode ser discreto, pelo preço certo. Dinheiro não é problema. Quero tudo: fotos, vídeos, recibos, testemunhos. Quero provas suficientes para enterrá-lo. Em 6 horas, o contato de Marcos entregou. As fotos eram devastadoras na clareza. Ryan e Vanessa de mãos dadas numa praia privada. Vanessa a dar morangos a Ryan num jantar à luz de velas. Ryan a beijar o pescoço de Vanessa enquanto ela ria, a cabeça inclinada para trás em pura alegria. Mas a foto mais comprometedora mostrava-os no spa do resort. A aliança de casamento de Ryan claramente visível sobre a mesa ao lado, enquanto uma massagista trabalhava nos seus ombros. Vanessa estava no enquadramento, o anel de noivado a brilhar na luz. Anel de noivado. Jake ampliou a imagem, o coração a bater descompassado. O anel era enorme, pelo menos 5 quilates, num design que nunca tinha visto na mão de Sarah. Marcos, quando é que o Ryan pediu a Sarah em casamento? De acordo com os registros públicos, há 2 anos e meio. Por quê? Porque ele pediu outra pessoa em casamento na semana passada. As peças começavam a encaixar, formando um quadro mais feio do que Jake podia imaginar. Isto não era apenas um caso extraconjugal. Ryan estava a planear deixar Sarah, provavelmente há meses. A coincidência era impossível. Esperar até o bebê nascer, depois desaparecer com os milhões e a nova namorada. Exceto que Sarah quase morrera, e a linha temporal tinha acelerado. O telemóvel de Jake vibrou. Uma mensagem da doutora Thompson. A Sarah está acordada e a pedir por ti. Quer saber do Ryan? Jake olhou para as fotos espalhadas no portátil de Marcos, provas de uma traição tão calculada e cruel que lhe tirava o fôlego. A irmã estava deitada numa cama de hospital, preocupada com o marido que supostamente estava em Tóquio em negócios. Não fazia ideia de que ele estava no México com outra mulher, a planear uma nova vida que não a incluía. Continua a investigar, disse Jake a Marcos. Tenho a sensação de que isto vai mais fundo do que apenas um caso. E o que vais dizer a Sarah? Jake fechou os olhos, lembrando-se da expressão da irmã quando ela lhe mostrará o anel de noivado 3 anos antes. Estava radiante de felicidade, convencida de que tinha encontrado seu conto de fadas. Ainda não. Ela está demasiado fraca. Mas em breve, vai ter de saber a verdade. Enquanto Jake caminhava de volta para o quarto de Sarah, perguntou-se se a verdade lhe daria forças ou destruiria o que restava do seu mundo. De qualquer forma, ela merecia melhor do que viver numa mentira. E Ryan Mitchell estava prestes a aprender que destruir a família de Jake Rodrigues fora o maior erro da sua vida. No quarto do hospital, Sarah estava sentada pela primeira vez desde a cirurgia, o rosto pálido mas desperto. No momento em que viu Jake, as primeiras palavras dela foram sobre o marido. Conseguiste falar com o Ryan? Ele deve estar tão preocupado. Eu sei como este negócio em Tóquio é importante, mas preciso dele aqui. Jake sentou-se ao lado da cama, pegando-lhe na mão. Sentia-se tão pequena e frágil na dele. Sarah, precisamos de conversar. O rosto de Sarah passou por uma série de expressões enquanto Jake lhe mostrava as fotos no portátil de Marcos. Primeiro confusão, depois incredulidade, e por fim uma espécie de choque vazio, pior do que se tivesse gritado. Isso não é possível, murmurou, fixando a imagem de Ryan a beijar Vanessa na praia. Ele está em Tóquio. Tem de haver uma explicação. Jake queria que houvesse. Passará as últimas 2 horas a rezar para que Marcos se tivesse enganado, que houvesse uma razão inocente para Ryan Mitchell estar no México com outra mulher enquanto a esposa lutava pela vida. Mas as provas eram esmagadoras. Recibos de cartão de crédito de jantares românticos. Registros do hotel mostrando que partilhavam a suíte presidencial. Um vídeo de Ryan a dar bolo a Vanessa à beira da piscina, ambos a rir como se nada no mundo importasse. Sarah, olha para esta. Jake apontou para a foto do anel de noivado de Vanessa. Quando é que o Ryan te deu um anel assim? A mão de Sarah moveu-se instintivamente para o seu próprio conjunto de alianças, um diamante modesto de 3 quilates que lhe parecerá enorme 3 anos antes. Comparado com o de Vanessa, parecia quase banal. Ele nunca me deu. Nunca vi esse anel. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Sarah olhou para o ecrã do portátil por um longo momento, depois fechou-o com suavidade.
Preciso de ver o Arthur, disse por fim. Sarah, devíamos falar disto, devíamos chamar um advogado. Preciso de ver o meu filho. Jake ajudou-a a sentar-se numa cadeira de rodas, reconhecendo o tom da voz. Era o mesmo tom determinado e silencioso que usará quando o pai os abandonarem crianças, quando decidirá pagar a universidade sozinha a trabalhar como empregada de mesa, quando construir a carreira de marketing do nada. Sarah Mitchell podia ter passado 3 anos a desempenhar o papel de esposa mimada, mas Jake começava a ver lampejos da lutadora que a irmã sempre fora. Sarah virou-se para ele e Jake viu um aço nos olhos dela que nunca tinha visto. Porque ele vai voltar, eventualmente. E vai ter explicações para tudo. Vai fazer-me sentir louca por duvidar dele. Vai virar isto contra mim, de alguma forma, transformar tudo na minha culpa. Jake reconheceu a verdade naquelas palavras. Ryan tinha talento para manipular, para fazer os outros questionarem a própria percepção. Sarah tornará-se mais calada ao longo do último ano, a duvidar de si própria, a pedir a opinião de Ryan em decisões que antes tomava sozinha. Mas se eu tiver provas, se eu tiver evidência que ele não possa negar nem justificar, então eu tenho poder. E o que vais fazer? Sarah olhou novamente para Arthur, a dormir pacificamente apesar das máquinas que o mantinham vivo. Vou proteger o meu filho. E vou garantir que Ryan Mitchell paga por cada mentira que contou. Uma enfermeira aproximou-se com notícias que complicariam tudo. Senhora Mitchell, a sua sogra está aqui para ver. Ela insiste bastante. Margaret Mitchell entrou na UCI como uma força da natureza, cabelos prateados, roupas de estilista e fúria mal contida. Olhou para Sarah com a mesma expressão com que se avaliaria uma peça de mercadoria defeituosa. Sarah, vim assim que soube. A voz era fria e cortante. Isto é um desastre de proporções épicas. Olá, Margaret. Estou a recuperar bem, obrigada por perguntar. O seu neto está a lutar pela vida, mas está estável. Margaret mal olhou para o incubador de Arthur. Onde está o Ryan? Tentei contactá-lo durante 12 horas. Jake e Sarah trocaram olhares. Margaret claramente não sabia de cabo, o que significava que Ryan também não contará à família os planos de viagem. Ele está em Tóquio, disse Sarah com cuidado. Supostamente incontactável devido a negociações sensíveis. Supostamente. Os olhos de Margaret afiaram-se. O que é que isso quer dizer? Aquele era o momento em que Sarah podia contar a verdade a Margaret, arrastando toda a família para o escândalo. Ou podia esperar, reunir mais provas, ser estratégica no próximo passo. Sarah escolheu estratégia. Nada. Tenho a certeza de que ele ligará assim que puder. Mas Margaret não acreditava. Tinha construído uma fortuna ao lado do falecido marido a ler pessoas, e estava a ler algo no tom de Sarah que não gostava. Vou ficar na cidade até esta situação estar resolvida, anunciou. Precisamos de controlar a narrativa antes que a imprensa descubra. Controlar a narrativa? Jake deu um passo em frente. A sua nora quase morreu. O seu neto está em cuidados intensivos. Que narrativa precisa de ser controlada? Margaret olhou para Jake como se fosse algo desagradável em que tivesse acabado de pisar. A família Mitchell tem vindo a construir a sua reputação há 3 gerações. Nós não lavamos roupa suja em público. E certamente não damos munições aos nossos concorrentes. Sarah sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado do hospital. Margaret, o que está a dizer? Estou a dizer que, quando Ryan regressar, apresentamos uma frente unida. Uma emergência médica tratada com graça e descrição. A família unida durante uma crise. Essa é a história. E se essa não for a história? O sorriso de Margaret foi frio como o inverno. Então teremos problemas, Sarah. Problemas para os quais não estás preparada. A ameaça era subtil, mas inequívoca. Margaret Mitchell estava a colocar Sarah sob aviso, alinhar com a versão da família ou enfrentar as consequências. Depois de Margaret sair, Sarah ficou em silêncio atordoado. Sempre soubera que a mãe de Ryan era controladora, mas nunca tinha sentido toda a força desse controlo dirigida a si. Ela sabe, disse finalmente. Talvez não os detalhes, mas sabe que algo está errado. O que significa que precisamos de ter cuidado. Margaret Mitchell não construiu um império a jogar limpo. Sarah acenou, a mente a fervilhar. Agora lutava em 2 frentes. A traição de Ryan era pessoal.
Mas a ameaça de Margaret era estratégica. A família Mitchell protegeria sua reputação a qualquer custo, mesmo que isso significasse destruir Sarah no processo. O Marcus tem de trabalhar mais rápido, disse Sarah. Antes de o Ryan voltar. E antes de a Margaret perceber o que sabemos. Qual é a pressa? Sarah olhou para o Arthur, tão pequeno e vulnerável no incubador, rodeado por máquinas que o mantinham vivo. Porque eles vão tentar tirar-me o meu filho. E eu preciso de munições antes que disparem o primeiro tiro. A guerra pelo futuro de Sarah tinha começado, e ela estava finalmente pronta para lutar. Ryan Mitchell regressou a Nova York como um herói conquistador, o marido preocupado e o pai devotado. E rompeu pelo quarto de hospital de Sarah com um enorme ramo de rosas brancas e uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada. Meu Deus, Sarah, vim assim que recebi notícias. As comunicações por satélite estavam completamente embaixo. Não fazia ideia de que algo estava errado. Sarah observou a atuação do marido com novos olhos. 3 dias a recolher provas tinham-lhe ensinado a reconhecer as mentiras dele. A ligeira pausa antes de certas palavras, o gesto de tocar na têmpora quando inventava detalhes, as explicações demasiado específicas para coisas que ninguém tinha questionado. Estás com um ar cansado, disse simplesmente. Exausto. Mal dormi no voo de regresso. Como te sentes? E o nosso filho? Ryan avançou para lhe beijar a testa, mas Sarah virou ligeiramente a cabeça, de modo que os lábios dele roçaram apenas a sua face. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. O Arthur está estável. Os médicos dizem que terá de ficar na UCI neonatal durante várias semanas. Quero vê-lo imediatamente. Claro que queres. Os olhos de Ryan estreitaram-se ligeiramente perante o tom dela, mas antes que pudesse responder, Margaret Mitchell entrou no quarto com a sua presença imponente de sempre. Ryan, finalmente. Temos assuntos sérios a discutir. Mãe, acabei de chegar. Isto não pode esperar. Não, não pode. O olhar de Margaret desviou-se para Sarah e depois voltou a Ryan. Talvez devêssemos falar em privado. Tudo o que tiver de dizer ao Ryan pode dizer à minha frente, interrompeu Sarah. Sou a esposa dele. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Margaret e Ryan trocaram olhares, uma espécie de comunicação a passar entre eles que Sarah não conseguiu decifrar. Ryan, disse Margaret por fim, o conselho está a fazer perguntas sobre a tua ausência prolongada. 3 membros ligaram-me pessoalmente, preocupados com a estabilidade da liderança durante a aquisição da Henderson. O negócio da Henderson pode esperar. A minha família vem primeiro. Sarah sentiu uma gargalhada amarga subir-lhe a garganta. A definição de família de Ryan aparentemente não incluía a esposa e o filho que abandonara para uma escapadinha romântica. Há também a questão do interesse da imprensa, continuou Margaret. Alguém divulgou informação sobre a hospitalização da Sarah. O Page Six vai publicar amanhã uma história sobre o herdeiro Mitchell ter nascido em circunstâncias de emergência. Como descobriram? Os olhos de Margaret fixaram-se em Sarah. Uma excelente pergunta. O pessoal do hospital está vinculado a acordos de confidencialidade. Os membros da família, no entanto, podem ter lealdades diferentes. A acusação era clara. Margaret sugeria que Sarah ou Jake tinham sido a fonte da notícia. Absurdo, mas eficaz. Punha Sarah na defensiva e desviava o foco da ausência de Ryan. Eu não falei com nenhum jornalista, disse Sarah com firmeza. As negociações foram incrivelmente complexas. Estávamos a trabalhar com 3 fusos horários diferentes. E os executivos japoneses eram muito exigentes quanto à segurança da comunicação. Todos os telemóveis tinham de ser entregues durante as sessões. Ryan era bom a mentir. Cada detalhe soava plausível por si só. Mas Sarah agora sabia que ele nunca estivera em Tóquio, nunca entregará o telemóvel, nunca estivera incomunicável por motivos de negócios legítimos. Isso parece estressante. Vais ter de me contar mais tarde. Claro. Mas agora só quero focar-me em ti e no Arthur. Nada mais importa. Sarah apertou-lhe a mão, desempenhando o papel de esposa grata enquanto a mente dela catalogava cada mentira. Estava a aprender a ser tão dissimulada quanto ele, e o pensamento deveria incomodá-la mais do que incomodava. Nessa tarde, enquanto Ryan se reunia com os advogados por causa de algum assunto urgente, Jake trouxe a Sarah notícias perturbadoras. O Marcus descobriu uma coisa. A Vanessa Collie não é quem diz ser.
Sarah ergueu os olhos do extrator de leite que usava para fornecer alimento a Arthur. O que queres dizer? O passado dela não confere. A universidade onde afirma ter estudado não tem registros dela. O histórico profissional é fabricado. Até o número da segurança social é suspeito. Como é possível? O roubo de identidade é mais fácil do que pensas. Especialmente se tens dinheiro e ligações. O Marcos acha que Vanessa Collie pode nem sequer ser o nome verdadeiro dela. Sarah sentiu um arrepio de medo genuíno. Se ela não é quem diz ser, então o que é que ela quer com Ryan? É isso que estamos a tentar descobrir. Mas, Sarah, isto vai muito além de um simples caso extraconjugal. Alguém fez um esforço enorme para criar uma identidade falsa e aproximar-se do teu marido. Isso sugere um plano a longo prazo. Antes que Sarah pudesse processar totalmente esta informação, a doutora Thompson entrou com notícias que mudaram tudo. Sarah, preciso de falar contigo sobre o estado do Arthur. O teu marido está em reuniões. Podes ouvir tu? A doutora hesitou. Normalmente esperaria pelos dois pais, mas dadas as circunstâncias, acho que deve saber. O Arthur está melhor do que esperávamos. Muito melhor. O desenvolvimento pulmonar está adiantado e o aumento de peso tem sido excelente. Sarah sorriu, sentindo esperança pela primeira vez em dias. Isso é uma notícia maravilhosa. É, de facto. Está a progredir tão bem que talvez possamos transferi-lo dos cuidados intensivos dentro de uma semana. E, potencialmente, ele pode estar pronto para ir para casa em 2 ou 3 semanas, em vez das 6 a 8 inicialmente previstas. A sério? Isso é incrível. Há apenas uma coisa. A doutora hesitou. Recebi uma chamada da tua companhia de seguros. Aparentemente, alguém tem feito perguntas detalhadas sobre o prognóstico e o calendário de tratamentos do Arthur. Alguém da companhia de seguros? Não. É isso que é estranho. A companhia ligou a perguntar se tínhamos falado com alguém que afirmava representar os interesses da família. Alguém ligou-lhes a perguntar sobre custos de cuidados a longo prazo e avaliações de incapacidade. Sarah sentiu o sangue gelar. Quem faria uma pergunta dessas? Não sei. Mas queria que tivesses conhecimento. Por vezes, em famílias de alto perfil, há preocupações sobre planeamento financeiro em torno de situações médicas. Depois de a doutora Thompson sair, Sarah ficou sentada em silêncio atordoado. Alguém estava a perguntar sobre potenciais incapacidades do Arthur e custos de cuidados a longo prazo. Alguém estava a planear um cenário em que Arthur pudesse não ser saudável. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco asterisco para de investigar ou vais perder tudo. Este é o teu único aviso, asterisco asterisco. Sarah mostrou a mensagem a Jake quando ele voltou. Temos de acelerar a linha temporal, disse ele sombriamente. Eles sabem que estamos a investigar. Eles. Achas que o Ryan e a Margaret estão por trás disto? Ou a Vanessa, quem quer que ela realmente seja? Sarah, acho que tens de considerar a possibilidade de que toda esta situação é mais perigosa do que pensávamos. Sarah olhou para o CI, onde Arthur dormia pacificamente, inconsciente de que o seu futuro estava a ser negociado por pessoas que o viam como um ativo ou um passivo. Então temos de ser mais espertos do que eles, disse Sarah calmamente. E temos de agir rápido. A mulher que confiava cegamente tinha desaparecido para sempre. No seu lugar estava alguém mais dura, mais calculista e absolutamente determinada a proteger o filho a qualquer custo. A verdadeira guerra estava apenas a começar. Helena Vasquez era tudo que Margaret Mitchell não era: calorosa, feroz e completamente indiferente à riqueza ou ao estatuto social. Aos 38 anos, tinha construído a sua reputação como a advogada de divórcio mais eficaz de Manhattan por recusar ser intimidada por homens poderosos e pelas suas equipas jurídicas caríssimas. O teu caso é um pesadelo, disse Helena a Sarah, sem rodeios, enquanto se sentavam no escritório dela em Midtown. Mas é um pesadelo com potencial. Sarah tinha tido alta do hospital naquela manhã, embora Arthur precisasse de ficar mais uma semana na UCI. Tinha se mudado para um hotel perto do hospital, alegando querer estar perto do filho. A verdade era que não suportava a ideia de voltar a Penthouse onde colapsara, onde cada divisão guardava memórias da vida que pensava estar a viver. A boa notícia é que o adultério dá-nos vantagem em Nova York, especialmente quando combinado com possível fraude, continuou Helena. A má notícia é que assinaste um acordo pré-nupcial que é a prova de bala em circunstâncias normais.
o que torna as circunstâncias anormais. Se conseguirmos provar que o casamento foi celebrado sob falsos pretextos, ou se demonstrarmos que o Ryan já estava envolvido em práticas enganosas quando assinaste o acordo, podemos conseguir anulá-lo por completo. Sarah sentiu uma faísca de esperança. O Marcos tem estado a documentar as viagens do Ryan com a Vanessa. Vão já com 18 meses. Isso é antes da concessão do Arthur. Isso ajuda. Mas precisamos de mais. Precisamos de registros financeiros que mostrem engano, provas de ativos escondidos, evidência de que o Ryan planeava deixar-te enquanto te mantinha no escuro sobre a real situação financeira da família. Como conseguimos esse tipo de provas? Helena sorriu, e havia algo de predatório nesse sorriso. Fazemos com que ele pense que ganhou. E depois observamos quando se descuidar. O plano que Helena delineou era arriscado, mas brilhante. Sarah desempenharia o papel de esposa derrotada, grata por qualquer acordo que Ryan estivesse disposto a oferecer. Entretanto, a equipa de Helena faria uma auditoria forense a Mitchell Technologies, enquanto Marcos continuava a investigar a verdadeira identidade de Vanessa Collie. A chave é fazê-los acreditar que não és uma ameaça, explicou Helena. Homens ricos como Ryan assumem que mulheres como tu aceitam o que lhes é dado, em vez de lutar e arriscar ficar sem nada. E se eles tiverem razão? E se eu lutar e perder tudo? Então perdes tudo com a tua dignidade intacta, e o teu filho saberá que a mãe foi corajosa o suficiente para lutar por ele. Nessa noite, Sarah voltou a Penthouse pela primeira vez desde o colapso. Ryan esperava por ela com champanhe e comida do restaurante preferido dela, a desempenhar perfeitamente o papel de marido atencioso. Achei que devíamos celebrar, disse ele, enchendo flutes de cristal com champanhe. O Arthur está tão bem, e tu finalmente em casa. O que queres dizer? Promover a Vanessa a diretora de operações. Ela já tem gerido o dia a dia, de qualquer forma. E é incrivelmente competente. Isso libertar-me-ia para passar mais tempo contigo e com o Arthur. O estômago de Sarah revolveu-se. Ryan estava essencialmente a propor promover a amante, enquanto fingia que era um sacrifício pela família. Isso parece uma grande responsabilidade para alguém tão jovem. A idade não importa quando se tem visão. A Vanessa vê o futuro da tecnologia de formas que a maioria não consegue compreender. Tenho a certeza que sim. Ryan não percebeu o sarcasmo, demasiado absorvido na própria narrativa. Na verdade, pensei que talvez gostasses de a conhecer melhor. Ela tem perguntado por ti, preocupada com a tua saúde. A audácia era inacreditável. Ryan sugeria que Sarah fosse amiga da mulher por quem planeava deixá-la. Talvez quando me sentir mais forte. Claro, não há pressa. O telemóvel de Ryan vibrou e ele lançou-lhe um olhar que Sarah reconheceu. O mesmo que tinha sempre que recebia uma mensagem da Vanessa, uma mistura de antecipação e prazer secreto. Tenho de atender. Emergência de negócios. Ryan saiu para o terraço para atender a chamada, e Sarah conseguiu ouvir fragmentos de conversa através das portas de vidro. Não conversa de negócios, mas risos íntimos, sussurros carinhosos, a voz de um homem a falar com alguém que amava. Quando voltou, a expressão estava novamente neutra. Desculpa. Crise evitada. Estou cansada. Acho que vou deitar-me cedo. Claro, precisas de descansar. Ryan beijou-lhe a testa com a mesma afeição distante que poderia demonstrar a uma irmã e depois desapareceu para o escritório em casa para trabalhar. Sarah deitou-se na cama king size, a olhar para o teto e a ouvir o som abafado da voz de Ryan enquanto continuava a conversa com Vanessa. Estava a partilhar uma cama com um estranho que estava a desmantelar, peça por peça, a vida deles. Enquanto fingia preocupar-se com a recuperação dela, a manhã seguinte trouxe o que parecia ser uma vitória. Helena ligou com notícias que fizeram o coração de Sarah disparar de excitação. Apanhamo-los. A Mitchell Technologies tem movimentado dinheiro através de contas offshore nos últimos 2 anos, empresas fantasma, ativos escondidos, esquemas de evasão fiscal que roçam a fraude. Quanto dinheiro? Estimativa conservadora, 50 milhões de dólares. Dinheiro que deveria ter sido declarado como bens conjugais. Podemos anular o pré-nupcial e ir atrás de metade de tudo, incluindo as contas escondidas. Sarah sentiu-se tonta de alívio. Então posso proteger o futuro do Arthur. Mais do que isso, podes garantir que o Ryan enfrenta consequências pela sua fraude. Vou dar entrada nos papéis esta tarde. Pela primeira vez em semanas, Sarah sentiu esperança genuína. Tinha provas do caso de Ryan,
provas de fraude financeira e uma equipa legal pronta para lutar pelos seus direitos. Ia vencer. Nessa tarde, visitou Arthur na UCI com notícias que pareciam uma volta de vitória. A mamã vai garantir que estás protegido, querido. O papá achava que podia mentir-nos, mas enganou-se. Arthur parecia ouvi-la, os dedos minúsculos a envolverem o dedo mindinho dela enquanto falava. A doutora Thompson dissera que ele poderia ir para casa dentro da semana, e Sarah já planeava a nova vida deles. Talvez uma casa em Westchester com um jardim onde Arthur pudesse brincar. Talvez voltasse a trabalhar, reconstruindo a carreira que abandonara para ser a esposa de Ryan. Ela já redecorava mentalmente quando o telefone tocou. Número de Helena. Sarah, temos um problema. Um grande. Que tipo de problema? Todas as nossas provas desapareceram. As contas offshore foram encerradas e o dinheiro transferido para holdings legítimas da Mitchell Technologies. As empresas fantasma foram dissolvidas. Cada prova financeira que tínhamos desapareceu. Sarah sentiu o chão a girar. Como é possível? Alguém os alertou. Alguém que sabia exatamente o que procurávamos e exatamente onde procurar. Quem saberia disso? Seguiu-se uma longa pausa. Sarah, preciso que penses com cuidado. Quem mais sabia da nossa investigação? Quem mais teve acesso à nossa estratégia? A mente de Sarah percorreu as possibilidades até assentar na resposta mais horrível. Estás a pensar que há um espião no teu escritório? Não, disse Helena, sombria. Acho que há um espião muito mais próximo de ti. A vitória que Sarah celebrara transformou-se em cinzas na boca. Alguém em quem confiava a tinha traído. E agora Ryan não só estava livre de consequências, como também sabia que ela tinha estado a contra-atacar. Estava mais vulnerável do que nunca, e as pessoas contra quem lutava sabiam que já não desempenhava o papel de vítima ingênua. A guerra escalara e Sarah estava a perder feio. A realização atingiu-a como um golpe físico enquanto observava Arthur dormir na UCI. Só havia 3 pessoas que conheciam toda a extensão da investigação de Helena: Jake, Marcus e a doutora Thompson. Jake era impossível. Tinha sido seu protetor desde a infância, o homem que encontrara sangrar no chão da Penthouse, o que iniciará a investigação em primeiro lugar. Marcus era profissional, com uma reputação a zelar. Trair um cliente destruiria a carreira dele. Restava a doutora Thompson. As mãos de Sarah tremiam enquanto abria o ficheiro de pessoal da doutora Thompson no telemóvel. Harvard Medical School. Residência prestigiada em Johns Hopkins. 5 anos no Mount Sinai com críticas brilhantes de pacientes e colegas. Mas, enterrada nos detalhes biográficos, Sarah encontrou uma ligação que lhe gelou o sangue. A doutora Thompson tinha feito a residência sob orientação do Dr. Richard Mitchell, cunhado falecido de Margaret. A família Mitchell financiava a investigação dela em neonatologia havia 3 anos. A doutora Thompson entrou na UCI nesse momento, com o sorriso caloroso habitual. Sarah, como te sentes hoje? Preciso de te perguntar uma coisa, e preciso que me digas a verdade. A expressão da médica não mudou, mas Sarah apanhou um lampejo de cansaço nos olhos dela. Claro. Estás a reportar informações médicas do Arthur à família Mitchell? Sarah, eu nunca violaria a confidencialidade médica. Não foi isso que perguntei. O silêncio prolongou-se entre elas. A doutora Thompson olhou para Arthur, depois de volta para Sarah, e algo mudou no seu semblante. A família Mitchell tem sido uma apoiadora generosa do programa de investigação neonatal deste hospital, disse cuidadosamente. Eles têm um interesse natural em garantir que o neto recebe os melhores cuidados possíveis. Alteres a médica dele a espiar a mãe? Prefiro pensar nisso como proporcionar apoio familiar abrangente. Sarah sentiu-se enjoada. Sarah, tens de compreender. A família Mitchell financiou milhões de dólares em investigação que salvou incontáveis vidas de bebés. Quando pediram atualizações sobre os cuidados do Arthur, pensei que estava a ajudar a garantir que ele recebia o melhor tratamento. Enquanto ajudavas a destruir a mãe dele. Eu nunca quis que fosse tão longe. Mas foi, não foi? Há quanto tempo tens reportado a eles? Desde que o Arthur nasceu. Estavam preocupados com o desenvolvimento dele, com potenciais complicações que pudessem afetar o planeamento financeiro da família. Sarah sentiu as peças a encaixar-se todas. As chamadas misteriosas sobre custos de cuidados a longo prazo. O cancelamento do seguro.
O desaparecimento, no momento certo, das provas que Helena tinha reunido. A família Mitchell orquestrara cada movimento, usando a confiança de Sarah na médica do filho contra ela. O que mais lhes disseste? A doutora Thompson olhou para o chão. Posso ter mencionado que andavas a fazer perguntas sobre o paradeiro do Ryan durante a tua hospitalização, e que tinhas consultado uma advogada de divórcio. Posso ter mencionado? Sarah, por favor, compreende. Pensei que estava a proteger os interesses do Arthur. A família Mitchell deixou claro que a estabilidade familiar era crucial para o bem-estar dele a longo prazo. Sarah queria gritar, mas Arthur dormia pacificamente a poucos metros, e ela não ia perturbar o descanso do filho, nem por esta traição. Sai, disse em voz baixa. Sai e não voltes. Sarah, isso pode não ser possível. Sou a neonatologista responsável e os cuidados do Arthur são bastante complexos. Então vou transferi-lo para outro hospital. A família Mitchell tinha feito doações substanciais à UCI deste hospital. Não creio que a administração aprove uma transferência sem o consentimento deles. A armadilha estava completa. Arthur precisava de cuidados especializados, caros e complexos. A família Mitchell pagava esses cuidados, ao mesmo tempo que usava o seu peso financeiro para controlar todos os aspectos da situação. Sarah não podia mover Arthur sem a permissão deles. Não podia sequer mudar de médico sem a aprovação deles. Estava financeiramente presa, medicamente presa e legalmente ultrapassada por pessoas que tinham planeado esta campanha enquanto ela desempenhava o papel de esposa agradecida. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Ryan. Jantar com a mãe esta noite para discutir o futuro do Arthur. Junta-te a nós no Union Club às 20 horas. Veste algo bonito. Uma ordem, não um convite. Sarah estava a ser convocada para ouvir os termos da sua rendição. Ela olhou para Arthur, tão pequeno e vulnerável no incubador, totalmente dependente das máquinas que a família Mitchell estava a pagar. Tinham arquitetado uma situação em que lutar pelos seus direitos significava arriscar os cuidados médicos do filho. Mas, ao olhar para o bebê a dormir, sentiu algo endurecer no peito. A família Mitchell podia controlar o dinheiro, os médicos e o sistema legal. Mas tinham cometido um erro crucial. Subestimaram o que uma mãe faria para proteger o filho. Sarah respondeu à mensagem. Estarei lá. Depois ligou a Jake. Preciso que faças uma coisa que vai soar a loucura. O quê? Preciso que raptes o meu filho. A batalha final estava prestes a começar, e Sarah já não jogava segundo as regras escritas pelos inimigos. O Union Club não mudará em mais de um século, e Margaret Mitchell pertencia ali como os olhos pertencem a molduras douradas. Estava sentada a uma mesa de canto na sala de jantar revestida a carvalho, a personificação da matriarca de Manhattan no seu tailleur Chanel e colar de pérolas. Ryan levantou-se quando Sarah se aproximou, a interpretar o papel de marido atencioso para benefício dos outros comensais. Mas o beijo na face dela foi frio, e a mão no braço mais possessiva do que protetora. Sarah, estás encantadora, disse Margaret, embora o tom sugerisse o contrário. Por favor, senta-te. Temos assuntos importantes a discutir. Sarah sentou-se com cuidado, hiperconsciente do dispositivo de gravação que Jake a ajudara a esconder na mala. O que quer que acontecesse nesta conversa, ela queria provas. Quero que saibas o quão satisfeitos estamos com o progresso do Arthur, continuou Margaret. A doutora Thompson fala muito bem do desenvolvimento dele. Fala, respondeu Sarah, fria. As contas médicas são substanciais, claro. Quase $200.000 até agora, com várias semanas adicionais de cuidados intensivos pela frente. Felizmente, a Mitchell Technologies tem tido prazer em cobrir estas despesas. A ameaça era subtil, mas inequívoca. A vida de Arthur dependia da generosidade da família Mitchell, e essa generosidade podia ser retirada a qualquer momento. Estamos gratos, disse Sarah, representando o papel que esperavam dela. Tenho a certeza que sim, respondeu Margaret. O que nos leva à nossa proposta. Ryan inclinou-se para a frente, a expressão séria. Sarah, todos passamos por uma experiência traumática. O nascimento prematuro do Arthur, a tua recuperação difícil, o estresse da incerteza médica. Afetou todos. Fisicamente, estou muito melhor. Talvez. Mas emocionalmente estiveste sob enorme pressão. É perfeitamente compreensível.
Sarah sentiu um arrepio. O que estão a dizer? Margaret respondeu. Estamos a dizer que talvez fosse melhor para todos, especialmente para o Arthur, se tirasses algum tempo para te concentrares na recuperação. Que tipo de tempo? Há uma instalação excelente na Suíça, disse Ryan suavemente. Completamente privada. Cuidados médicos de classe mundial. Cenários deslumbrantes. Podias descansar, recuperar do trauma, receber a ajuda de que precisas. Ajuda com o quê? A depressão, disse Margaret, de forma objetiva. A psicose pós-parto que a doutora Thompson tem documentado no ficheiro médico do Arthur. O sangue de Sarah gelou. Eu não tenho psicose pós-parto. Claro que não pensas que tens, disse Ryan com simpatia ensaiada. Esse é um dos sintomas. A doutora Thompson tem estado bastante preocupada. As tuas ilusões paranoicas, as acusações contra o pessoal do hospital, a obsessão com as minhas viagens de negócios. Essas não são ilusões, querido. Acusaste-me de mentir sobre estar em Tóquio. Contrataste investigadores privados para me seguir. Tens alegado que a médica do nosso filho faz parte de uma conspiração contra ti. Cada palavra era tecnicamente verdadeira, mas descontextualizadas, as suspeitas razoáveis de Sarah soavam como delírios de uma mulher mentalmente instável. Tenho provas. Provas de quê? Perguntou Margaret. De que o teu marido estava em Tóquio a fechar um negócio de 50 milhões de dólares para Mitchell Technologies. De que a doutora Thompson tem prestado cuidados excelentes ao teu filho. De que uma equipa de advogados tem trabalhado dia e noite para garantir a segurança financeira da tua família. Sarah percebeu, horrorizada, que eles tinham reescrito toda a narrativa. A viagem de Ryan ao México fora apagada da existência, substituída por provas fabricadas de negociações bem-sucedidas em Tóquio. Os crimes financeiros que Helena descobrira tinham sido encobertos tão meticulosamente que questioná-los pareceria delírio. Percebes, disse Ryan, nós entendemos que não estás a pensar claramente neste momento. O trauma de quase perder o Arthur afetou a tua percepção da realidade. Mas podemos ajudar-te. E enquanto eu recebo ajuda, Arthur estará nas melhores mãos possíveis, disse Margaret. O Ryan e eu garantiremos que recebe tudo o que precisa. Por quanto tempo? Quanto tempo for necessário até recuperares? Sarah entendeu. Estavam a oferecer-lhe uma escolha entre compromisso voluntário numa instituição psiquiátrica ou compromisso involuntário por ordem judicial. De qualquer forma, Arthur seria criado pela família Mitchell, enquanto Sarah era declarada mentalmente incapaz. Preciso de pensar sobre isto. Claro, disse Ryan. Mas não demores. A doutora Thompson é obrigada a reportar as preocupações dela sobre o teu estado mental aos serviços de proteção à criança se acreditar que o Arthur está em risco. Mais uma ameaça disfarçada de preocupação. Se Sarah não se internasse voluntariamente, a doutora Thompson faria um relatório que poderia resultar em Arthur ser-lhe retirado completamente. Compreendo. Ótimo. Vamos organizar o transporte para a Suíça amanhã à noite. A instalação está à tua espera. Sarah acenou, desempenhando o papel da mulher derrotada a aceitar o destino. Mas, por dentro, calculava tempos, ângulos e riscos. Por que Jake não estava a raptar Arthur? Isso nunca fora o plano real. O plano verdadeiro era muito mais perigoso, e já estava em movimento. Devo ir ver o Arthur antes do jantar acabar, disse Sarah, levantando-se. Dar-lhe as boas noites. Claro, disse Margaret, magnânima. O carro levar-te-á de volta ao hotel depois. Sarah beijou a face de Ryan, apertou a mão de Margaret e saiu da sala de jantar calmamente. Mas, assim que ficou fora de vista, moveu-se rapidamente. Marcos esperava no átrio do hotel quando ela chegou, portátil aberto e dedos a voar sobre o teclado. Diz-me que conseguiste alguma coisa, pediu Sarah. Melhor que alguma coisa. Consegui tudo. Marcos virou o ecrã para ela, mostrando uma série de transações financeiras que fizeram o coração de Sarah disparar. A Vanessa Collie tem estado a drenar sistematicamente a Mitchell Technologies há 18 meses. Mas não para contas offshore aleatórias. Para contas pertencentes a empresas fantasma de propriedade de Victoria Cross. Quem é a Victoria Cross? Uma vigarista profissional, procurada pelo FBI por fraude a homens ricos em 3 estados diferentes. Ela tem como alvo COR de tecnologia especificamente,
aproxima-se deles através de relações de negócios, depois manipula-os para lhe darem acesso aos fundos da empresa. Sarah fixou o ecrã. Então o Ryan também é, de certa forma, uma vítima. Mas aqui vem a parte bonita, disse Marcus. A Victoria Cross, também conhecida como Vanessa Collie, tem estado a gravar todas as conversas que teve com o Ryan no último ano. Uma apólice de seguro, caso as coisas corressem mal. Gravar que tipo de conversas? Marcus sorriu, sombrio. Conversas onde o Ryan fala explicitamente em divorciar-se de ti depois de o Arthur nascer. Conversas em que fala sobre te declarar mentalmente incapaz. Conversas onde ele e a mãe planeiam usar as necessidades médicas do Arthur para te forçar a obedecer. Sarah sentiu a esperança florescer no peito pela primeira vez em semanas. Onde estão essas gravações? Aí é que fica interessante. A Victoria Cross desapareceu há 3 dias, precisamente na altura em que as provas financeiras sumiram. Mas deixou algo para trás. Marcus abriu outro ficheiro e Sarah ouviu a voz do marido com clareza. Asterisco assim que o bebê nascer e a Sarah recuperar, vamos eliminá-la gradualmente. O ângulo da depressão pós-parto dá-nos a cobertura perfeita. Vai parecer instável, incapaz de criar o Arthur. A mãe acha que 6 meses na Suíça chegam para estabelecer um padrão. Asterisco. Contrabarra asterisco e depois, respondeu a voz de Vanessa. Asterisco, ela simplesmente aceita perder o filho? Asterisco. Asterisco, terá direito a visitas supervisionadas, claro, e dinheiro suficiente para viver confortavelmente, desde que fique calada. Se não ficar, temos registros médicos a mostrar instabilidade mental. Nenhum tribunal daria custódia a alguém com problemas psiquiátricos documentados. Asterisco. Asterisco, e eu? Qual é o meu papel na tua nova vida? Asterisco. Asterisco, serás a madrasta do Arthur, eventualmente. Esperamos um tempo respeitável, depois casamos discretamente. Tu compreendes os negócios. Compreendes o meu mundo. Ao contrário da Sarah, serás uma verdadeira parceira. Asterisco. A gravação prosseguia, com Ryan e Vanessa discutir os detalhes do plano com crueldade casual. A informação médica de Sarah, os cuidados do Arthur, até o calendário das ameaças de Margaret. Tudo orquestrado meses antes. São 12 horas de gravações, disse Marcus. Tudo o que precisas para provar fraude premeditada, conspiração e tentativa de rapto do teu filho. De onde vieram? A Victoria Cross enviou-as ao FBI como parte de um acordo judicial. Está a confessar o seu papel nos crimes financeiros em troca de proteção de testemunhas. Aparentemente, assustou-se quando percebeu até onde a família Mitchell estava disposta a ir para te controlar. Sarah sentiu-se tonta de alívio e fúria. Então o Ryan vai ser preso logo amanhã de manhã. Acusação federal por conspiração e fraude. A Margaret também, pelo papel no encobrimento. E o Arthur? Aí entra a gravação desta noite, explicou Marcus. Combinada com as provas da Vitória, tens mais do que o suficiente para mostrar que o Arthur nunca esteve em risco por tua causa. A família Mitchell tem estado sistematicamente a planear separar-te dele desde antes de nascer. Sarah pensou no Ryan e na Margaret, provavelmente ainda no jantar, a felicitar-se pela manipulação bem-sucedida de uma mãe traumatizada. Achavam que tinham vencido, que ela estava quebrada e submissa. Estavam prestes a descobrir o quanto se enganavam. Quando avançamos? A Helena está a dar entrada de moções de emergência esta noite. De manhã terás custódia temporária e uma ordem de restrição contra a família Mitchell. E, Sarah, o Arthur vai ser transferido para o Presbyterian Hospital, aos cuidados da doutora Maria Santos, uma das melhores neonatologistas do país. O FBI vai pagar os cuidados durante a investigação. Pela primeira vez desde que o pesadelo começara, Sarah sentiu que podia respirar livremente. O filho estaria seguro. O marido enfrentaria a justiça. E ela estaria finalmente livre do controle da família Mitchell. Mas, ao preparar-se para o confronto final, não conseguiu afastar a sensação de que esta vitória era fácil demais. A família Mitchell jogava este jogo há gerações. Seriam derrotados assim tão simplesmente? Estava prestes a descobrir. O FBI prendeu Ryan Mitchell às 6 da manhã na Penthouse que partilhara com Sarah. Agentes invadiram pela mesma porta da frente, onde ela em tempos acreditara viver um conto de fadas. Sarah observou do outro lado da rua, a segurar um
O FBI apreendera todos os ativos da Mitchell Technologies enquanto decorria a investigação, mas também criará um fundo fiduciário para as necessidades médicas de Arthur, financiado com o dinheiro que Victoria Cross aceitara devolver como parte do acordo judicial. Tudo deveria ser perfeito. Sarah tinha o filho, a liberdade e dinheiro suficiente para construir a vida que quisesse. Ryan e Margaret enfrentavam anos numa prisão federal. A justiça fora servida. Então, por que não conseguia Sarah livrar-se da sensação de que algo ainda estava errado? A resposta chegou 3 dias depois, quando Helena ligou com notícias que gelaram o sangue dela. Estão a alegar incapacidade mental. Quem? Os advogados do Ryan. Estão a argumentar que ele foi manipulado psicologicamente pela Victoria Cross. Que as ações dele não foram criminosas, mas o resultado da manipulação de uma vigarista profissional. Sarah sentiu a Victoria começar a desmoronar. E podem fazer isso. É uma estratégia de defesa legítima. Se conseguirem provar que o Ryan foi tão vítima como tu, ele pode evitar a prisão completamente. Mas temos as gravações. As gravações provam que ele planeou declarar-te incapaz e ficar com a custódia do Arthur. Mas, se os advogados conseguirem argumentar que ele foi manipulado nesses planos por uma mestra manipuladora, o caso muda de figura. Sarah afundou-se numa cadeira, o Arthur a dormir pacificamente nos braços. E a Margaret? Está a alegar que apenas tentava proteger a família de uma ameaça genuína ao bem-estar do Arthur. A sogra preocupada com a saúde mental da esposa do filho depois de um parto traumático. Isso é insano. Também é potencialmente eficaz. Helena fez uma pausa. Sarah, há mais. A Victoria Cross foi encontrada morta sob custódia federal ontem à noite. Aparente suicídio. O mundo de Sarah rodopiou. Como é possível? Ela estava sob proteção de testemunhas. Deixou uma nota a admitir culpa pelos danos causados a famílias inocentes. Sem o testemunho dela, o nosso caso torna-se muito mais difícil de provar. Sarah sentiu novamente as paredes a fechar-se ao seu redor. Sempre que achava que tinha vencido, sempre que acreditava estar segura, outra armadilha se abria sob os pés. E o que significa isto para mim e para o Arthur? Significa que temos de estar preparadas para o Ryan e a Margaret serem libertados sob fiança. Significa que provavelmente vão evitar tempo sério de prisão. E isso significa que eles provavelmente voltarão a ter acesso aos ativos descongelados. Podem vir atrás do Arthur outra vez? Não diretamente. As ordens de restrição ainda estão em vigor. Mas, Sarah, eles continuam a ter recursos que nós não conseguimos igualar. Se estiverem determinados a recuperar o controle do neto, vão encontrar uma forma. Sarah apertou Arthur contra o peito, sentindo o coração minúsculo a bater. Lutara tanto para o proteger, sacrificará tudo para garantir a segurança dele, e agora as mesmas pessoas que tinham tentado destruí-la provavelmente escapariam sem consequências. Nessa noite, sozinha no quarto do hotel, com Arthur a dormir num berço portátil ao lado da cama, Sarah tomou uma decisão que teria sido impossível para a mulher que fora 6 meses antes. Ligou a Marcos. Preciso que me arranjes alguém que possa criar novas identidades. Daqueles que conseguem fazer com que Sarah e Arthur Mitchell desapareçam completamente. Sarah, pensa no que estás a pedir. Isso é ilegal, perigoso, e significa que nunca mais podes voltar. Voltar para quê? Para um sistema legal que protege criminosos ricos? Para uma sociedade onde o dinheiro vale mais do que a justiça? Tu dizes que ganhei o caso, que a verdade veio ao de cima. Mas veio mesmo? O Ryan e a Margaret provavelmente vão sair livres, com o dinheiro de volta, a reputação parcialmente restaurada, e vão passar o resto da vida a tentar provar que eu sou uma mãe incapaz. Sarah olhou para Arthur, tão pacífico no sono, sem saber que o futuro estava a ser decidido por pessoas que o viam apenas como um ativo ou uma arma. Eu não posso lutar contra eles para sempre. Eles têm riqueza geracional, conexões políticas e um sistema legal desenhado para os proteger. Eu tenho o pouco dinheiro que a Victoria devolveu, e um filho que precisa de proteção. Para onde ias? Para um sítio onde nunca nos encontrem. Onde o Arthur possa crescer sem ser um peão nos jogos deles. Marcos ficou em silêncio durante um longo momento. Sarah, se fizeres isto, nunca mais poderás ver o Jake. Nunca mais poderás contactar ninguém da tua vida antiga. Vais ficar realmente sozinha. Eu não vou estar sozinha. Vou ter o Arthur. E se um dia nos encontrarem,
pelo menos terei dado a ele alguns anos de liberdade. Algum tempo para ser criança em vez de herdeiro Mitchell. Na manhã seguinte, Jake chegou ao hotel com notícias que confirmaram os piores receios de Sarah. Ryan e Margaret tinham sido libertados sob fiança. Os advogados tinham argumentado com sucesso que não representavam risco de fuga devido às profundas ligações comunitárias e obrigações empresariais. Eles não podem contactar-te a ti ou ao Arthur diretamente, disse Jake. Mas a Margaret já contratou uma nova equipa jurídica. Estão a planear contestar os arranjos de custódia, alegando que a investigação do FBI se baseou em provas fabricadas por uma criminosa morta. Quanto tempo temos? Talvez uma semana antes de apresentarem novas moções. Talvez menos. Sarah acenou, a decisão a cristalizar-se. Jake, preciso que faças uma coisa por mim. E preciso que não faças perguntas. O quê? Preciso que esqueças que alguma vez tiveste uma irmã chamada Sarah. Jake fitou-a durante muito tempo e depois olhou para Arthur, a dormir no ovo do carrinho. Para onde vais? Não posso dizer-te. Mas um dia, se for seguro, encontrarei uma forma de te dizer que estamos bem. Sarah, tem de haver outra maneira. Não há. O sistema falhou-nos, Jake. As pessoas com dinheiro e poder vencem sempre. E o Arthur nunca estará seguro enquanto for um Mitchell. Jake puxou-a para um abraço feroz, ambos a chorar. Amo-te, Rose. Amo-vos tanto. Também te amo. Cuida de ti. E Jake. Sim. Não tentes encontrar-nos. Promete-me. Prometo. Nessa tarde, Sarah Mitchell e o filho Arthur deixaram o hotel e desapareceram entre os 8 milhões de rostos anônimos de Nova York. Ao cair da noite, seguiam de carro para o oeste, com novos nomes, novas identificações e dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar onde a influência da família Mitchell não chegasse. Sarah olhou pelo retrovisor uma última vez para o horizonte de Manhattan e depois voltou-se para a estrada à frente. Em algum lugar lá fora havia um sítio onde Arthur poderia crescer livre, onde Sarah poderia reconstruir-se no que quisesse ser. A mulher destruída pela traição já não existia. A mulher que conduzia para o oeste com o filho era alguém novo, alguém mais forte, alguém que aprenderá que, por vezes, justiça não era punição, era simplesmente a liberdade de recomeçar. 2 anos depois, Sarah Shane vivia numa pequena cidade costeira do Oregon, onde o maior escândalo era decidir se a escola secundária devia substituir o marcador de futebol americano com 40 anos. Trabalhava como consultora de marketing para negócios locais, tinha uma horta atrás da sua casa arrendada e todas as manhãs caminhava na praia com o filho Daniel, que aprendia a correr atrás das gaivotas e a apanhar conchas. Para todos em Cannon Beach, era uma mãe solteira que viera da Califórnia após um divórcio difícil. Amável, mas reservada. Trabalhadora, mas nunca ostentosa. Conduzia um Honda com 10 anos, fazia compras no supermercado local e participava nas reuniões da Associação de Pais do Jardim de Infância do Daniel. Ninguém suspeitava que Sarah Shane fora, um dia, Sarah Mitchell. Que Daniel nascerá Arthur Mitchell. Ou que ambos viviam sob identidades cuidadosamente construídas, que custaram $50 mil e exigiam que nunca contactassem ninguém da vida antiga. Sarah cumprirá essa promessa durante 24 meses. Resistir à tentação de pesquisar notícias sobre Ryan e Margaret Mitchell, não tentará contactar Jake, nem sequer espreitar as redes sociais, com medo de deixar rastros digitais. Ela e Daniel existiam numa bolha de anonimato cuidadosamente mantida. Mas, numa terça-feira chuvosa de março, essa bolha arrebentou. Sarah estava no supermercado com Daniel quando viu um rosto familiar na capa de uma revista sensacionalista. Ryan Mitchell, mais velho e mais magro do que recordava, a sair de um tribunal. A manchete dizia, CEO tecnológico absolvido em caso de fraude. Júri considera Mitchell vítima de burlona. De mãos a tremer, Sarah comprou a revista e leu o artigo no carro, enquanto Daniel dormia na cadeirinha. Ryan e Margaret Mitchell tinham sido absolvidos de todas as acusações. A morte de Victoria Cross eliminara a principal testemunha da acusação, e a defesa argumentara com sucesso que a família Mitchell fora vítima de uma elaborada fraude. O júri aparentemente acreditara que as conversas gravadas entre Ryan e Victoria eram prova da manipulação dele, não da sua culpa. O artigo citava Margaret Mitchell. Este foi um terrível calvário para nossa família. Perdemos a nossa nora e o nosso neto para uma teia de mentiras tecida por uma criminosa. Só esperamos que um dia Sarah perceba que também foi vítima, como nós, e nos permita voltar à vida do Arthur.
Asterisco. Sarah sentiu-se enjoada ao ler a versão higienizada dos factos, que a pintava como uma mulher confusa que fugira com o filho em vez de enfrentar a verdade sobre a manipulação de Victoria Cross. A família Mitchell reescrevera com sucesso a história, apresentando-se como as verdadeiras vítimas num conto de crime financeiro e dissolução familiar. Mas o que mais a aterrorizou foi o último parágrafo do artigo. Asterisco. A família Mitchell contratou a prestigiada firma de investigação privada Blake Associates para localizar Sarah e Arthur Mitchell. Só queremos saber que o nosso neto está seguro e saudável, disse Margaret Mitchell aos repórteres. A família é tudo, e não vamos parar até estarmos reunidos. Asterisco. Blake Associates. Sarah reconheceu o nome. Eram os melhores investigadores de desaparecidos do país, especialistas em encontrar pessoas que não queriam ser encontradas. Se a família Mitchell os contratara, a vida cuidadosamente construída em Oregon estava em sério perigo. Nessa noite, depois de Daniel adormecer, Sarah ligou a Marcos de um telemóvel descartável que guardara para emergências. Meu Deus, Sarah, és mesmo tu? Pensávamos que tinhas morrido. Preciso de saber o quão em perigo estamos. Onde estás? Não te posso dizer isso. Qual é a situação com a família Mitchell? Marcos suspirou pesadamente. Eles ganharam, Sarah. Absolvição completa. Reputação restaurada. Fortuna intacta. Estão a alegar que foste manipulada pela Victoria Cross e raptaste o Arthur para o proteger de ameaças imaginárias. E o Jake? Tem sido interrogado várias vezes pela Blake Associates. Eles acham que ele sabe onde estás. Mas manteve-se firme, disse que não tem notícias tuas desde que desapareceste. Sarah sentiu uma onda de amor pelo irmão, ainda protegê-la, mesmo sabendo que o desaparecimento dela provavelmente lhe tinha partido o coração. Quão perto estão de nos encontrar? Mais perto do que gostarias. A Blake Associates tem estado a verificar sistematicamente cada hospital, onde uma mulher com a tua descrição deu à luz um bebê prematuro por altura do aniversário do Arthur. Estão a procurar documentos de identidade, registros médicos, qualquer coisa que possa levar até ti. Quanto tempo temos? Talvez semanas, talvez dias. Sarah, precisas de fugir outra vez. Sarah olhou pela janela da cozinha para a pequena cidade que se tornará lar, o lugar onde Daniel der os primeiros passos, onde ela finalmente conseguirá dormir uma noite inteira sem pesadelos. Não posso continuar a fugir para sempre. Então tens de voltar e lutar. Com o quê? Eles têm recursos ilimitados e um sistema legal que já provou que não os vai responsabilizar. Tu tens a verdade. A verdade não importa quando o outro lado pode pagar para reescrever. Sarah terminou a chamada e ficou sentada na cozinha, a lutar com uma escolha impossível. Fugir de novo, arrancar Daniel de tudo que lhe era familiar, viver em medo constante de ser descoberta, ou ficar e lutar uma batalha que já perderá uma vez, contra inimigos que só se tinham tornado mais fortes. Na manhã seguinte, a resposta chegou sob a forma de um sedã preto estacionado em frente à pré-escola de Daniel. Sarah reconheceu a técnica de vigilância. Já tinha visto usada contra outros alvos na sua vida anterior em Manhattan. A Blake Associates tinha-os encontrado. Sarah foi buscar Daniel mais cedo, alegando uma consulta médica, e voltou para casa com o coração a bater descompassado. Tinha talvez horas antes de passarem da vigilância ao contato. Horas para decidir se fugia ou se rendia. Enquanto preparava sacos de emergência com a eficiência adquirida, Sarah pensou nos últimos 2 anos de liberdade. Daniel aprenderá a andar na praia, onde tinham passado tantas manhãs. Crescerá de um frágil prematuro para um menino saudável e risonho que corria atrás de cães e adorava a hora da história na biblioteca. Ele merecia mais do que uma vida de fugas e esconderijos. Merecia crescer sem medo, ter amigos, estabilidade e todas as experiências normais da infância. Mas também merecia estar livre da influência tóxica da família Mitchell, da necessidade deles de controlar, possuir e manipular. Sarah olhou para o filho a brincar feliz com blocos no chão da sala, alheio ao perigo que se aproximava do seu pequeno refúgio. Ela tinha sacrificado tudo para lhe dar aqueles 2 anos de paz. Agora tinha de decidir o que estava disposta a sacrificar a seguir. A campainha tocou. Sarah soube que o tempo tinha acabado. Pela janela viu 2 pessoas bem vestidas na varanda, provavelmente investigadores da Blake Associates, prontos para lhe dizer que o jogo terminara. Sarah pegou em Daniel e abraçou com força, respirando o cheiro do cabelo dele, memorizando o peso nos braços.
O que quer que acontecesse a seguir, aqueles 2 anos de liberdade tinham valido tudo o que sacrificará. A campainha tocou outra vez, mais insistente. Sarah abriu a porta para enfrentar o passado. Mas a mulher que estava no alpendre não era da Blake Associates. Era mais jovem, talvez com 30 anos, olhos cansados e a energia nervosa de quem carrega segredos perigosos. Sarah Mitchell. Desculpe, deve estar enganada. Sou Sarah Shen. Eu sei quem é. O meu nome é Amanda Cross. A Victoria Cross era minha irmã. O mundo de Sarah inclinou-se. Victoria Cross, a mulher que tinha manipulado Ryan e que alegadamente se suicidara sob custódia federal, tinha uma irmã. E essa irmã estava agora diante dela, a segurar um envelope manila suficientemente espesso para conter uma vida inteira de segredos. Preciso de falar consigo. É sobre a morte da minha irmã e sobre a família Mitchell. Sarah hesitou, Daniel ainda nos braços, o saco de emergência preparado junto à porta. Tudo nela gritava para não confiar em ninguém ligado à mulher que quase destruíra sua vida. Mas Amanda Cross parecia genuinamente assustada, e o envelope sugeria que podia ter respostas que Sarah desesperadamente precisava. 5 minutos, disse Sarah, afastando-se. Amanda entrou na pequena sala de estar, os olhos a fixarem-se de imediato em Daniel. Ele é lindo. Parece-se com as fotos que a minha irmã me mostrou. A Vitória mostrou-lhe fotos do meu filho? Mostrou-me tudo. Todas as gravações. Todos os documentos. Cada pedaço de prova que recolheu enquanto estava infiltrada na família Mitchell. O pulso de Sarah acelerou. Eu pensei que tudo isso tinha sido destruído quando ela morreu. É o que todos pensam. Mas a Vitória não confiava em ninguém, nem no FBI. Guardou cópias de tudo, escondidas em sítios que só eu sabia. Amanda abriu o envelope e tirou uma pilha espessa de papéis, USBs e fotografias. Sarah reconheceu algumas imagens, Ryan com Vitória no México, documentos financeiros mostrando os fundos desviados, transcrições de conversas gravadas. Mas havia mais, documentos que nunca tinha visto. Isto é uma análise forense da morte da minha irmã, disse Amanda, entregando-lhe um relatório do médico legista. Ela não se suicidou. Foi assassinada. Sarah fitou o documento, que provava conclusivamente que Victoria Cross tinha sido morta em custódia federal e a morte encenada como suicídio. A família Mitchell tem ligações em todo lado, continuou Amanda. US Marshals, juízes, médicos legistas. A minha irmã pensava que estava segura em proteção de testemunhas. Mas não há proteção contra pessoas com tanto dinheiro e influência. Por que me está a contar isto? Porque a Vitória não era o monstro que todos pensam. Sim, era uma burlona que visava homens ricos. Mas tinha razões. Amanda tirou outro documento, muito mais antigo, um recorte de jornal de há 15 anos sobre uma rapariga chamada Victoria Cross que fora sexualmente agredida por um empresário rico. O caso fora arquivado quando os advogados do homem provaram que a rapariga tinha um histórico de mentiras e pequenos furtos. O sistema falhou-lhe quando tinha 17 anos, disse Amanda em voz baixa. Então decidiu fazer a sua própria justiça. Só visava homens que magoavam mulheres e usavam a riqueza para escapar às consequências. Sarah pensou na crueldade casual de Ryan, no plano sistemático para declarar mentalmente incapaz e roubar-lhe o filho. Victoria Cross fora criminosa, sim, mas lutava contra monstros. Há mais, disse Amanda. Incluindo provas de que a família Mitchell sabia da tua investigação desde o início. Tinham alguém a passar-lhes informações sobre cada passo que davas. A doutora Thompson. Já tínhamos percebido isso. Não só a doutora Thompson. Alguém muito mais próximo. Amanda entregou a Sarah uma série de registros telefônicos e depósitos bancários. Sarah folheou-os, o coração a afundar-se ao reconhecer o padrão familiar de pagamentos. Asterisco asterisco Helena Vasquez, asterisco asterisco. A advogada de divórcio em quem Sarah confiara a vida tinha estado na folha de pagamentos da família Mitchell durante meses, antes mesmo de Sarah contratar. A minha advogada traiu-me. A família Mitchell não comprou apenas a tua médica. Compraram a tua advogada também. Cada reunião estratégica, cada prova, cada plano que fizeste foi reportado diretamente a Margaret Mitchell. Sarah sentiu a última réstia de fé no sistema legal desmoronar. A mulher em quem confiara para lutar pelos seus direitos tinha trabalhado para o inimigo o tempo todo, a alimentar-lhe falsas esperanças enquanto garantia que nunca pudesse realmente vencer.
Foi a Helena quem orquestrou tudo, as provas financeiras falsas que desapareceram, as mortes das testemunhas no momento certo, até a tua decisão de fugir. Eles queriam que tu fugisses com o Arthur, para poderem alegar que o tinhas raptado. Então por que não o levaram de volta? Porque a Vitória deixou-lhes uma bomba relógio antes de morrer. Enviou cópias de tudo para 12 órgãos de comunicação social diferentes, com instruções para publicar se alguma coisa acontecesse a ti ou ao Arthur. Amanda tirou um último documento, com o cabeçalho do asterisco New York Times asterisco. Isto é uma carta da equipa de investigação deles. Tem estado a trabalhar na história da família Mitchell há 8 meses, a corroborar tudo que a Vitória documentou. Publicam na próxima semana. Sarah ficou a olhar para a carta, mal ousando acreditar no que lia. Um exposé completo da corrupção da família Mitchell, das ligações a funcionários corruptos, do uso sistemático do sistema legal para silenciar vítimas. O FBI também reabriu a investigação com base nas provas escondidas da Vitória, disse Amanda. Agentes federais a sério, desta vez. Não aqueles que estavam na folha de pagamentos dos Mitchell. Ryan e Margaret foram presos outra vez esta manhã. As pernas de Sarah cederam e ela caiu numa cadeira, Daniel ainda nos braços. Depois de 2 anos a fugir, 2 anos a olhar por cima do ombro, finalmente tinha acabado. O que é que isto significa para mim e para o Daniel? Significa que estás livre. Os bens da família Mitchell estão congelados outra vez, as ligações políticas estão a ser investigadas e eles enfrentam acusações de homicídio, conspiração e obstrução à justiça. Nunca mais poderão magoar-te. Sarah sentiu as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, mas, pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alívio, e não de medo ou de raiva. Há mais uma coisa, disse Amanda em voz baixa. A minha irmã deixou-te algo. Ela entregou-lhe uma carta, escrita numa caligrafia cuidadosa. Asterisco asterisco Sarah, se estás a ler isto, significa que estou morta e que a minha irmã te encontrou. Sei que tens todas as razões para me odiar, mas quero que saibas que tudo o que fiz foi para te proteger a ti e ao Arthur de pessoas que vos teriam destruído a ambos. A família Mitchell representa tudo o que está errado no nosso sistema, tudo que falha pessoas como tu e eu. Lamento não ter encontrado uma forma mais limpa de lutar contra eles. Mas eles só entendem poder, e, às vezes, o poder exige sujar as mãos. Cuida do teu filho. Ele tem sorte de ter uma mãe disposta a sacrificar tudo pela liberdade dele, asterisco asterisco. Asterisco Vitória asterisco. Sarah limpou os olhos e olhou para Amanda. E agora? O que acontece? Agora podes escolher a tua vida. Podes continuar a ser Sarah Shane, no Oregon, ou podes recuperar a tua verdadeira identidade. O sistema legal que te falhou antes está finalmente a funcionar, e as pessoas que tentaram destruir-te estão a enfrentar justiça. Sarah olhou para a pequena casa que tinha sido seu santuário durante 2 anos. Pensou na vida que construíra ali, na comunidade que a acolhera, na paz que encontrara nas caminhadas matinais pela praia com Daniel. Depois pensou em Jake, provavelmente ainda a perguntar-se se ela estava viva. Pensou noutras mulheres que podiam estar a enfrentar versões próprias da crueldade da família Mitchell, mulheres que precisavam de saber que lutar era possível. Acho que está na altura, disse Sarah lentamente, de a Sarah Mitchell voltar. 3 meses depois, Sarah estava numa sala de tribunal federal em Manhattan, de mão dada com Daniel, enquanto Ryan e Margaret Mitchell eram condenados a 15 anos de prisão federal. As palavras do juiz sobre corrupção e abuso de poder ecoavam na sala, mas o que importava era a sensação de final. Estava acabado. À saída do tribunal, Jake esperava com lágrimas nos olhos e os braços abertos. Sarah correu para ele, Daniel entre os dois, finalmente permitindo-se acreditar que estavam seguros. Pensei que te tinha perdido para sempre, sussurrou Jake. Nunca me perdeste. Só precisei de me encontrar primeiro. Nessa noite, Sarah apareceu nas notícias da noite. Já não escondida atrás de nomes falsos ou de um anonimato cuidadoso, falou sobre corrupção no sistema legal, sobre a necessidade de proteger vítimas de predadores poderosos, sobre a força que era preciso ter para lutar quando o sistema falhava. Cada mulher que enfrenta uma situação impossível precisa de saber que asterisco asterisco não está impotente asterisco asterisco, disse, olhando diretamente para a câmara. O sistema pode estar contra nós, mas a verdade tem um poder que o dinheiro não pode comprar. E, às vezes, se estivermos dispostas a sacrificar tudo para proteger o que mais importa, podemos vencer.
6 meses depois, Sara abriu as portas da Fundação Cross ***, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mulheres a escapar de relacionamentos abusivos com homens ricos e poderosos. Financiada pelos bens apreendidos à família Mitchell e nomeada em honra de Victoria Cross, a fundação oferecia apoio jurídico, habitação segura e proteção de identidade a mulheres que precisassem de desaparecer. Sara aprenderá que, por vezes, justiça não era punição. Justiça era dar às pessoas as ferramentas para construírem vidas melhores, livres de quem tentará controlá-las. E, às vezes, se tivesses muita sorte e muita coragem, descobrias que a vida que construías a partir das cinzas da traição era mais forte e mais bela do que qualquer coisa que tivesses perdido. De pé nos escritórios da fundação, a ver advogados e conselheiros ajudarem mulheres a recuperarem as suas vidas, Sara finalmente compreendeu o que era vitória. Não era vingança, nem ver os inimigos punidos, embora isso tivesse o seu lugar. Vitória verdadeira era a liberdade de escolher a própria história, de proteger quem se ama e de ajudar outros a encontrar força nos momentos mais sombrios. Sara Mitchell aprenderá a lutar. Agora, ensinava a outras a fazer o mesmo. O conto de fadas tinha acabado. Mas a história real estava apenas a começar. E a história de Sara prova que, por mais impotente que te sintas, por mais ricos ou ligados que sejam os teus opressores, a verdade tem sempre uma forma de vir à superfície. A vitória dela não foi apenas pessoal. Criou uma fundação que continua a ajudar mulheres a escapar de situações impossíveis todos os dias. Histórias como a de Sara precisam de ser contadas, precisam de ser partilhadas, porque, algures, há outra mulher sentada numa cama de hospital, a perguntar-se por que é que o marido não atende o telefone. Outra mãe a questionar se está a enlouquecer, ou se, afinal, as pessoas em quem confia estão mesmo a trabalhar contra ela. Se a coragem de Sara te inspirou, se a luta dela pela justiça te deu esperança, partilhe esta história. Porque conhecimento é proteção. Quanto mais as pessoas compreenderem como funciona o abuso financeiro, como famílias poderosas manipulam o sistema, como o gaslighting opera, mais difícil será para os predadores vencerem. A lição de Sara é simples mas poderosa. ***, é mais forte do que imaginas, mais corajosa do que acreditas e mais poderosa do que qualquer um que tente controlar-te. ***. A luta pela verdade nunca acaba. Mas, tal como Sara provou, recusar desistir pode mudar tudo.